Programa livre para todos os públicos. Olá! Está começando mais um Pense Verde. E no programa de hoje você vai ficar sabendo tudo sobre a carnaúba. E também vai conhecer a história de uma empreendedora que criou uma startup pensando na sustentabilidade. Tudo isso agora no Pense Verde. E para começar, você conhece a carnaúba? A planta, que também é conhecida como carnaúbeira, é típica da região nordeste do nosso país. E agora nosso repórter Paulo André conta mais para você sobre a origem e a importância dessa árvore. A carnaúba está presente na nossa história desde sempre, não apenas na paisagem, como também na economia. Pensando nisso, o Museu da Indústria teve a ideia de fazer uma exposição que mostra tudo sobre essa árvore que é símbolo do nosso estado. A exposição conta um pouquinho desde essa árvore nesse ambiente que é a caatinga, até como ela chega para o mundo, já que a carnaúba está em vários produtos do nosso dia a dia, teve um papel importante até na Segunda Guerra Mundial, então aqui a gente consegue contar um pouquinho dessa história. Para entendermos o quão importante essa planta é para o nosso estado, precisamos primeiro entender como ela surgiu. E o Pense Verde explica isso para você. E ela vai surgir aí já no último período do Pleistoceno, que é quando vai ter a megafauna aqui no nossa região. Que era um período que era mais frio, um período mais propício para grandes animais, para grandes plantas, tinha uma maior distribuição de alimento. E aí, como vai esquentando, o clima vai esquentando, os animais vão diminuindo, vai tendo menos acesso, né, a alimento, e também vai sendo mais propício ao aparecimento da carnaúba. Já tinha outras palmeiras, né, semelhantes à carnaúba, mas não necessariamente essa. A gente trabalha nesse sentido de mostrar a evolução e como essa planta foi se adaptando. Ela não apareceu do nada, tinha outras semelhantes. E aí, a questão, por exemplo, dela ter a cera, já é uma adaptação a esse clima que ela está inserida, né? Um clima muito quente, que ela precisa ter uma proteção, fator que proteja essa folha de ela não ressecar nos períodos mais quentes, né? A adaptação ao nosso clima é uma das principais características da carnaúba, pois não é qualquer árvore que consegue se manter viva por anos em um clima seco. A geógrafa nos diz o motivo. Porque ela foi passando por esse processo de adaptação em que ela conseguiu se manter, né? Por ela ter uma raiz mais profunda, que consegue buscar água mais fundo, por ela estar também, ela se insere em locais que são de alagamento, ela indica, né, que esse local, por mais que ele esteja seco naquele período, ela indica que ali uma hora vai alagar, né? Quando o nosso período aqui de chuva está próximo aos rios, quando a gente observa o mapa, ela vai estar próximo ali, principalmente no Rio Jaguaribe, no Acaraú e, enfim, no Nordeste todo acontece dela estar, né, nesses locais. Não que ela não vai estar, mas ela, em geral, está próxima a isso, nesses locais onde alaga. E também, porque ela está aqui, ela tem toda essa estrutura onde ela consegue sobreviver. Existem resquícios históricos do uso da carnaúba, como por exemplo o uru, que é uma espécie de cesto usado pelos índios para guardar o pescado e feito da palha de carnaúba. Além disso, existem documentos oficiais que provam o comércio da carnaúba. Então a gente encontra cartas trocadas durante o período da colonização entre os portugueses, em que estão fazendo referência da existência dessa planta, que chamava a atenção por ser mais alta, por ter uma copa, por estar sempre verde. Então, ao chamar a atenção, a gente consegue ver, por exemplo, a preocupação que existia de, primeiro, por conta da própria história de colonização, de explorar o que seria viável economicamente para cada região que os portugueses estavam chegando. Então, a carnaúba é um exemplo disso, em que, num dos primeiros documentos da presença portuguesa efetiva aqui no Ceará, em que é mandada uma carta, um relatório, em que ele cita a existência dessa planta, que é chamada pelos nativos de carnaúba, e que ela teria alguns benefícios. E aí ele fala que falam que ela tem uma cera, mas que ele ainda não conseguiu ver. Mas aí ele manda um exemplar
do caule da carnaúba para Portugal. E aí, a gente consegue esses documentos muito espaçadamente, mas por eles existirem já é um bom indício do como essa planta é importante. Além de ser uma árvore que embeleza o nosso estado, a palha da carnaúba é muito utilizada no artesanato, sem contar a sua cera, que está presente em vários produtos que você de casa usa todos os dias e pode não saber, como por exemplo os cosméticos. O fato a pessoa que tira lá no campo, às vezes não tem a própria dimensão, e nem a gente que está consumindo tem a dimensão dos produtos que tem o uso que a cera de carnaúba é usada. Então, o batom que a gente utiliza, a cera de carro, que é bastante conhecida, o creme de barbear, cola, aquelas partilhazinhas pequenininhas que se usa, em goma de mascar, em alguns bombons. Então, assim, a cera de carnaúba, ela tá seja em produtos de limpeza, como eu falei antes, seja em alimentos, seja em cosméticos, como também em remédios. A cera da carnaúba tem tantas funções que já foi utilizada até na Segunda Guerra Mundial. Então, se precisava que as peças, as armas, fossem transportadas, atravessassem o Oceano Atlântico da América, principalmente da América do Norte, para a Europa. E nesse processo, o efeito da maresia era muito forte. Então, muitas vezes, o uso das armas era prejudicado por conta desse transporte. E aí se teve a ideia de experimentar a cera como impermeabilizante. Então a gente pode colocar até a cera como um desses ativos importantes nesse momento histórico que foi determinante para o Ocidente como um todo. Essa cera é comercializada para vários países de maneira muito peculiar, até mesmo em pó. A cera de carnaúba, ela vem em pó, né? Você consegue tirar ela principalmente a partir da folha seca. E aí você tem dela você faz o beneficiamento a partir do cozimento com alguns produtos químicos, e aí você vai ter ela em tabletes que após secos, após frios, a gente consegue quebrar em pedaços. E aí a gente tem a cera em alguns tons, né? Esse tom mais escuro significa que ela saiu de uma parte da planta já mais velha, de uma palha já mais velha, e essa parte mais clara de uma palha mais jovem. Com toda essa procura pela nossa árvore, é fácil pensar que estrangeiros já devem ter levado a carnaúba para outros países. Assim, ficaria mais fácil de utilizar o seu material. Porém, a historiadora nos explica o porquê que essa ideia não funcionou. Muitos estudos foram feitos, principalmente na década de 40, 50, sobre a viabilidade de se plantar carnaúba em outros lugares. Se daria o mesmo volume de cera. E foi percebido que não. Nem outras espécies, nem as primas da carnaúba conseguem produzir melhor aqui, né? Melhor que eu digo tanto quanto ela, e nem ela consegue ter esse volume de produção lá. Então é mais um exemplo de como a gente tem um bem muito grande e que a gente precisa que esse bem seja preservado. Vamos agora para um rápido intervalo, mas no próximo bloco voltamos com mais curiosidades sobre o meio ambiente para você. O Pense Verde volta já!